A história de Daniel na Cova dos Leões é uma das narrativas bíblicas mais impressionantes e inspira gerações com sua mensagem de fé, coragem e a proteção divina diante de perigos extremos. Situada no livro de Daniel, capítulo 6, essa história se passa durante o reinado de Dário, na antiga Babilônia, e revela como um homem manteve sua liderança a Deus, mesmo quando sua vida estava em risco. Este vídeo vai te levar em uma jornada profunda por essa incrível história de milagre e fé, explorando cada detalhe e o legado que essa história traz para os dias de hoje. O reinado de Dário e a Babilônia. A história de Daniel acontece durante o exílio dos israelitas na Babilônia. Daniel, desde jovem, foi levado como prisioneiro para o reino babilônico, mas por causa de sua sabedoria, inteligência e fidelidade a Deus, foi elevado a posições de grande importância. Durante o reinado de Dário, Daniel se destacou como um dos principais governadores do reino, ao ponto de ser considerado o administrador mais confiável entre os três que gerenciavam o vasto império. No entanto, essa posição privilegiada trouxe inveja e conspiração por parte de outros líderes do reino. Eles sabiam que não encontrariam falhas em Daniel, a não ser que houvesse algo relacionado à sua fé e lealdade a Deus. E foi exatamente aí que decidimos atacar. A conspiração contra Daniel, uma lei irrevogável. Daniel era conhecido por sua disciplina espiritual. 3 vezes ao dia ele se voltava para Jerusalém, sua cidade natal, e orava ao Deus de Israel. Essa prática, que demonstrava sua profunda conexão com Deus, tornou-se o alvo principal dos conspiradores. Sabendo que Daniel jamais abandonaria sua fé, eles elaboraram um plano astuto para derrubá-lo. Os conspiradores foram até o rei Dário e o convenceram a emitir um decreto especial. Durante 30 dias, qualquer pessoa que fizesse uma petição ou oração a qualquer deus ou homem que não fosse o próprio rei, seria lançado na cova dos leões. Como a lei dos medos e persas era irrevogável, nem mesmo o rei poderia anulá-la uma vez assinada. A resposta de Daniel foi inabalável. Mesmo com o decreto em vigor, Daniel não recuou. Ele sabia que sua vida estava em perigo, mas sua relação com Deus era mais importante do que qualquer ameaça terrena. Sem hesitar, Daniel continuou suas orações diárias, como sempre fazia, diante da janela aberta, onde todos poderiam vê-lo. Ele confiava plenamente que, se fosse da vontade de Deus, seria salvo. Os inimigos de Daniel rapidamente denunciaram ao rei Dário, que, embora relutante, foi obrigado a seguir a lei que ele próprio havia assinado. O rei Dário ficou profundamente angustiado, sabendo que Daniel era inocente, mas, sem alternativas, tentou que Daniel fosse lançado na Cova dos Leões. A Cova dos Leões, o teste final de fé. Naquela noite, Daniel foi levado à Cova dos Leões, um temido local onde ninguém jamais saiu com vida. O rei Dário, triste e angustiado, se despediu de Daniel dizendo que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Era uma despedida cheia de esperança, mas também de incerteza. O rei Dário passou a noite sem comer e sem conseguir dormir, ansioso pelo destino de Daniel. Ele sabia que Daniel era um homem de Deus, mas os leões famintos eram um perigo mortal. Ao amanhecer, o rei correu até a cova e, com a voz tremenda, chamou por Daniel. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrar você dos leões? O milagre e a proteção divina. Para a alegria de Dário, Daniel respondeu de dentro da cova: Ó rei, vive para sempre. O meu Deus invejou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal, pois fui achado inocente diante de Deus e também diante de ti, ó rei. Deus enviou um anjo para proteger Daniel, e os leões não o tocaram. Daniel apareceu a noite toda cercado por animais ferozes, mas saiu ileso e sem nenhum arranhão. Foi um milagre extraordinário que demonstrou o poder de Deus em proteger aqueles que nele investem, independentemente das circunstâncias. A reviravolta, o fim dos inimigos de Daniel. Após esse incrível milagre, o rei Dário tentou que Daniel fosse imediatamente retirado da cova, e não havia nenhum sinal de ferimento em seu corpo. O rei então voltou sua atenção para os conspiradores que tramaram contra Daniel. Eles foram presos e lançados, juntamente com suas famílias, na mesma cova dos leões que planejaram para Daniel. Ao contrário de Daniel, os leões imediatamente os atacaram e devoraram.
Essa reviravolta mostrou que a justiça divina prevalece e que aqueles que tramam o mal contra os justos acabam colhendo as consequências de suas ações. O decreto de Dário, reconhecimento ao Deus de Daniel. Admirado pelo poder do Deus de Daniel, o rei Dário emitiu um novo decreto, que foi emitido por todo o império. Nesse decreto, ele ordenou que todos no reino temessem e reverenciassem o Deus de Daniel, afirmando que ele é o Deus vivo, essas coisas feitas são para sempre e cujo reino não terá fim. Essa declaração de fé por parte de um rei pago foi um grande testemunho do impacto de que o milagre na cova dos leões teve. Não só Daniel foi salvo, mas o poder de Deus foi reconhecido por todo o império. O que podemos aprender com Daniel? A história de Daniel na cova dos leões é muito mais do que uma narrativa de um milagre antigo. Ela nos ensina lições profundas sobre fé, confiança e confiança em Deus. Daniel nos mostra que, mesmo quando enfrentamos situações aparentemente impossíveis, devemos permanecer firmes em nossas convicções e confiar que Deus está no controle. Hoje, enfrentamos nossos próprios leões, sejam eles desafios financeiros, emocionais, relacionais ou espirituais. Mas, assim como Daniel, somos chamados a confiar que Deus está conosco e que Ele tem o poder de nos livrar de qualquer situação, por mais assustadora que apareça. Se você gostou dessa história de fé e coragem, inscreva-se no canal, curta e deixe seu comentário abaixo sobre como essa história te atraiu. Não se esqueça de ativar as notificações para mais histórias bíblicas e reflexões que fortalecem a fé. Daniel na Cova dos Leões continua sendo uma poderosa lembrança de que, com Deus ao nosso lado, não há desafio que não possamos enfrentar.